Meu irmão, minha irmã, estamos aqui novamente no nosso curso aqui interativo, os vídeos que nós estamos fazendo para lhe ajudar a ter esse resumo especial do nosso guia prático, para que assim você possa se formar, para que assim você possa receber o seu certificado, mas muito mais que isso, para que você seja uma ferramenta poderosa de Jesus Cristo no evangelismo. Nós estamos seguindo aqui o guia prático do evangelismo para preparando líderes, então, para a missão, preparar você para esta missão especial de ser aí um evangelista de Jesus no nosso distrito. Que bênção, hein? Estou feliz de poder estar fazendo esses momentos especiais para você. Dá trabalho, não é fácil, mas é gratificante. Pode ter certeza disso. A gente faz com alegria, a gente faz porque ama, tá bom? E que bom que você está aqui. Vamos para a lição agora número 8. A lição número 8 são dicas para dar estudos bíblicos. Bom, você é um evangelista, então você com certeza vai ter a oportunidade de dar estudos bíblicos às pessoas. Mas como? Que dicas nós podemos passar àqueles que são evangelistas para dar os estudos bíblicos? Aqui, nosso guia prático vem resolver esse problema, né? E algumas coisas bastante importantes aqui em relação a isso aqui. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 9, no verso 16, ela fala assim, ó, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, olha a palavra, obrigação, e aí, ai de mim se não anunciar o evangelho. Querido, é um privilégio dar estudos bíblicos, aproveite isso, guarde esse verso. Ellen White também vai complementar essa ideia do apóstolo Paulo no livro Atos dos Apóstolos, na página 134, e olha só o que ela diz aqui neste livro. Fala assim, ó, Deus não escolhe como seus representantes entre os homens anjos que jamais caíram. Pelo contrário, mas seres humanos, homens de paixões idênticas a daqueles a quem busca salvar, homens e mulheres foram entregues à sagrada tarefa de tornar conhecidas as riquezas incompreensíveis de Cristo. Olha que maravilha, Deus escolheu seres humanos e entre os seres humanos que Deus escolheu para levar então estas coisas que para eles são incompreensíveis da palavra de Deus e da vida de Jesus, da salvação, escolheu você. Você faz parte desta equipe de Deus aqui na Terra para salvar pessoas. É isto aí, meu amigo. Então olha só, antes de começar, prepare-se espiritualmente. Você vai dar estudo bíblico? Prepare-se espiritualmente. É importante isso. Então, ore, busque a presença de Deus, peça a ajuda do Espírito Santo. Não confie em você mesmo, mas confie no Espírito Santo para que ele possa te instruir e lhe ajudar nesse detalhe. Outro ponto importante, identifique o interessado. Veja quem realmente é interessado, veja quem ele é, veja qual o grau de interesse dele. E isso vai ser extremamente importante, né? Procure pessoas abertas para aprender, não é? Alguns, às vezes, querem só discutir, só tirar a curiosidade que tem no coração. Não, identifique pessoas que realmente querem aprender, se desenvolver, né, aprendendo mais a respeito do Espírito Santo de Deus e do reino de Deus e das coisas de Deus para realmente tomarem uma decisão. Peguem pessoas assim, né? O Espírito Santo vai dirigindo a gente também a estas pessoas. Outro detalhe importante, utilize diferentes métodos, tem diferentes formas. As pessoas não são todas iguais, assim, numa forma. As pessoas são diferentes, o jeito, o estado que moraram, a forma de falar, os costumes, usos, famílias, e a gente vai também tendo que adaptar muitas vezes a nossa linguagem, a nossa forma de dizer, a nossa postura, a roupa que usar, né? Uma série de coisas vai ser necessário também a gente ajustar para que a gente possa de alguma maneira nos aproximar dessas pessoas. Né? Outro detalhe, construa relacionamentos. Então não chega lá, dá o estudo bíblico, abre a Bíblia e pronto e tal, acabou. Não, construa um relacionamento, você vai estar com essa pessoa semanalmente, não é? Às vezes até diariamente, dependendo de como for os estudos aí, a definição dos estudos. Então, construa esse relacionamento. Olha só, interaja com seus vizinhos. Aqui mesmo onde eu moro, no prédio aqui, eu sempre tenho falado, a igreja ali, nem preciso fazer muitos convites, alguns já estão falando assim, não, eu sei que você é pastor e tudo mais, onde é a igreja? Esses dias mesmo encontrei um rapaz que estava me perguntando onde é a igreja, eu quero ir na igreja, eu preciso ir de uma igreja. Não, eu vou lá na igreja do pastor. E eu não falei nada, deixa ele ir primeiro, depois que ele for, gostou, que bom que você foi, gostou e tal. Você não gostaria de receber estudos bíblicos? Né? Então a gente vai devagarzinho, comendo pelas beiradas, igual
mãe ou nossa avó ensinou a gente a comer o nosso mingau, né? Isso é bastante importante. Construa esses relacionamentos. Use também materiais. Aí temos os livros, as revistas. Agora a gente distribuiu agora o livro missionário agora, né? Então, utilize esses métodos para se aproximar dessas pessoas, né? E com intencionalidade, isso vai ser bastante importante. Aproveite as redes sociais, porque você acha que as pessoas não pesquisam sobre nós? Claro, as pessoas pesquisam sobre a gente, pesquisam sobre a igreja, querem saber mais detalhes. Use as suas redes sociais, mostre Jesus ali e também você pode utilizar esse método para alcançar ainda mais pessoas, né? Mais distantes às vezes, que você talvez não tenha contato, né? Ou às vezes você não consegue dar os estudos bíblicos naquele horário, não bate os horários, sair, deslocar de lugar para outro lugar. Mas se ela estiver na casa dela, você na sua casa, você consegue dar os estudos bíblicos pelas redes sociais. Utilize. Eu tenho utilizado aqui o nosso WhatsApp hoje, dá para você fazer ligações de vídeo. E eu já dei estudos bíblicos por vídeo e as pessoas entenderam, aceitaram e foi uma bênção para a vida das pessoas. Então, meu amigo, tem várias maneiras da gente dar estudo bíblico, né? Como eu disse, não tem um método só. O quarto item aqui daqueles que nós estamos falando, numerando aqui a partir do quarto, né? Mas fala assim, organize as atividades e programas da igreja. Então, organize, tenha sempre um espaço, converse com o pregador, para ele sempre dar um espaço ali para ver se alguém de repente não quer estudar a Bíblia. Esteja atento a esses detalhes, né? Promova os eventos temáticos como família, finanças, saúde. Nesses eventos temáticos sempre tem uma oportunidade de você oferecer os estudos bíblicos, né? E realize cursos rápidos. Então, pode ser curso de corte e costura, curso de alimentação saudável, cozinha saudável, nessas coisas assim, isso dá muito resultado e traz muita coisa boa. Peça indicações também. Para a pessoa que você deu estudo bíblico ou que já tomou a decisão, peça indicações. Você não tem aqui mais um vizinho, alguma pessoa a mais que você gostaria de convidar para estudar junto com a gente e de repente, sabe o que vai acontecer? Você vai ter ali uma classe bíblica dentro da casa de uma pessoa funcionando. Então, olha, aproveite essa chance, aproveite a oportunidade, não deixa passar. Às vezes a gente pensa que a pessoa não vai querer, mas se a gente também não der para ela a opção, ela não vai saber. Então, não tenha medo de perguntar, tá? Não tenha medo, pode perguntar que eu tenho certeza que muitas vezes seremos surpreendidos, porque lembra, o Espírito Santo é que convence e ele que está trabalhando. Outra coisa importante, né? Ore e busque direção divina. Então, como eu já disse antes, busque a Deus, direção divina, ele vai conduzir todos os passos, né? E aí, testemunhe com sua vida. Então é necessário que você seja um bom testemunho, senão as pessoas vão desistir do seu estudo. Vão desistir, não querem mais ter contato com você, elas querem se afastar, vão perceber que você está só interessado em tê-la para resultado, não está interessado nela, como nós vimos no estudo passado. Demonstre interesse por ela, amor a ela. E o restante, meu amigo, Deus vai então orientar e organizar tudo certinho, bonitinho, vai ser bênção total. Escolha o estudo bíblico certo também, isso é muito importante. Não é? A gente usa muito aquele estudo bíblico ouvindo a voz de Deus, mas tem vários outros estudos que nós podemos escolher, tá bom? Então peça orientação de Deus para escolher. Aqui no nosso guia prático você vai ter algumas orientações, né? Avalie as necessidades para você saber qual que é o estudo certo, né? Escolha os temas fundamentais. Tem gente que já vem mais ou menos preparada, já conhecedora, já assiste a Novo Tempo, já frequenta a igreja, não é? Já sabe de alguns detalhes. Então, às vezes aquele estudo mais simples para ela é muito pouco, então você vai avaliar, não, vamos direto para um Apocalipse, não, vamos direto para o estudo de Daniel, as profecias, assuntos mais profundos. Então, seguindo esses passos, você vai compreender e vai perceber exatamente daquilo que ela precisa, tá bom? E a preparação do estudo bíblico também é muito importante. Então, você escolhe o estudo bíblico certo e se prepara para dar esse estudo bíblico. Então, primeira coisa, oração. Personalize esse material, né? E conheça bem o que você está vendo. Veja os versos antes, dá uma comparada, dá uma lida antes. E olha, enquanto a pessoa está lendo o verso da Bíblia ali, você já está aqui, ó, mentalizando e pensando na próxima pergunta, já com o versículo da próxima pergunta na mente. Muito bom que você respondeu. É isso aí, você comenta e fala assim, agora, olhando para ela, sem olhar no estudo, agora a pergunta e você faz a pergunta que está no estudo. E fala assim, ó, vamos ver o que está na Bíblia? Vamos ver o que a Bíblia diz?
abre no verso tal. E aí você abre lá naquele verso que já está na sua mente e a pessoa está olhando para você e fala assim, nossa, essa pessoa conhece muito, ela sabe muito. Você não está seguindo um guia, você está ali mostrando para ela que você está sabendo exatamente o que está ali, você se preparou. Aí, meu amigo, o estudo bíblico tem outra conotação, tem outro sentido, e isso é bastante importante, tá bom? Construi esse relacionamento, como eu disse, já falamos disso, e aí então vai conduzindo o estudo de forma acolhedora, organizada e adaptando ao estilo do aluno. Tem aluno que fala muito, tem aluno que fala pouco, tem aluno que nem fala, vai adaptando, tem aluno que conhece demais, que vai trazer assim perguntas nada a ver no estudo, acontece, não é? Cheio de curiosidades que não vai levar a lugar nenhum. Você tem que ir centrado, focando a pessoa naquilo que realmente é importante, e Deus vai te dar sabedoria para isso. Por isso que é importante o estudo do estudo antes, é importante a oração, é importante entender que é o Espírito Santo que te conduz, né? E aí, por outros detalhes mais aqui, os exemplos práticos da vida, do cotidiano, como Jesus fazia, né? E também faça apelos concretos. O que você quer da pessoa? Diga para ela o que você quer, amigo. Hoje nós estudamos sobre a Bíblia. E eu tenho um apelo para fazer para você. Assim como a Bíblia mudou a minha vida, a vida da minha família, eu quero te fazer uma pergunta. Você também decide ler a Bíblia todos os dias, pelo menos um verso por dia? Sim? Maravilha! Então, que Deus te abençoe nesta sua decisão. Pronto, meu amigo, você fez o apelo aqui, ela disse sim, e assim todo estudo bíblico precisa terminar com um apelo direto e concreto, objetivo, tá bom? E aí, quando chegar no apelo do batismo, vai ser bem mais fácil dela dizer o sim e compreender que esta é a melhor decisão realmente que ela está tomando na vida dela. Outro passo importante, recapitule o estudo anterior. Então, quando você voltar, dá uma recapitulada no anterior. Às vezes acontece de passar, né, 2, 3 dias, uma semana que ela não pôde estar, se for um estudo uma vez por semana, são 5, 6 dias sem ter o seu contato, sem estar junto com você, sem revisar o estudo. Revise antes, que vai ser bastante importante. Agora, lidando com as objeções. Então vai acontecer, e você fala algo e fala assim, mas eu aprendi diferente, eu tenho uma pergunta para te fazer, porque ela ouviu de outro, de que não é correto aquilo que nós estamos ensinando, de que a outra igreja ensina de uma forma totalmente diferente, alguém disse que a igreja adventista é uma seita, aquelas coisas todas e tal. Então, olha, eu vi na internet uma objeção em relação a isso que você está me ensinando, eu aprendi que esse verso ele tem outra interpretação. São perguntas que podem surgir no estudo, diversas, né? Por isso que é bom ter o controle do estudo ali que você está tendo. Então, olha só, responda as objeções com paciência. Não já se irritando e tal, ou demonstrando intranquilidade, demonstrando que você não tem um controle ali daquela situação. Não, mostre confiança, mostre que você tá dentro do seu escopo, estava dentro daquilo que você esperava dentro do estudo bíblico, com paciência, com calma. Se você não souber, não tem problema se falar assim, olha, eu vou pesquisar mais sobre esse assunto e no próximo estudo eu trago a resposta. Não tem problema fazer isso. Respeite o tempo do aluno também. Às vezes ele não vai compreender naquele momento. Eles falam assim, não, tudo bem, não tem problema, a gente volta nesse assunto mais tarde, não é? Então isso é bastante importante a gente entender e seguir dentro do nosso guia. Entenda a dificuldade, né? Seja paciente, não alterne os tópicos, confie no Espírito Santo, ame e encoraje e confie na promessa de Deus. E qual que é a promessa de Deus? A palavra de Deus nunca volta o quê? Vazia. Né? A palavra de Deus é sempre preenchida e o coração da pessoa também. Então, use a palavra de Deus, somente a Bíblia, para responder às objeções. Isso é extremamente importante, tá? Por isso que é importante todos os passos anteriores, inclusive estudar a Bíblia, tá bom? Para a gente ter esse controle aqui. Por último, então, batismo e a conexão com a igreja. A pessoa, então, tomou a decisão do batismo, né? Quando convidar o aluno ao batismo? Veja, olha que passo importante aqui no nosso guia prático. Quando a gente, então, convida a pessoa para o batismo, use cada lição como uma decisão. Aí você, então, foque no Evangelho, foque em Cristo. Então, cada estudo você faz o apelo. Foque em Jesus. Veja, mantenha a centralidade em Jesus. Ele é o foco. Né? Observe o aprendizado, vai acompanhando o aprendizado da pessoa, vê se ela realmente está aprendendo e praticando isso, e elogie,
né? Parabenize a pessoa. Fala para ela, olha, percebi que você está diferente, quero parabenizar você. Você mudou seu hábito alimentar, você mudou seu jeito de falar. Fale, isso vai ser extremamente importante, né? Analise o compromisso, espere o momento certo para fazer o apelo do batismo e observe os sinais de conversão. Eu digo que as pessoas dão sinais de conversão, né? Traços de conversão. Antes ela bebia, não bebe mais. Fumava, parou de fumar. Antes ela era estressada, está tentando se organizar. Falava palavrões, parou de falar. São traços de conversão. Não ia à igreja, passou a ir. Foi um sábado, 2 sábados, 3 sábados. Então a gente tem que ir acompanhando isso. Ore e converse, né? Pergunte diretamente ao aluno sobre a disposição e o que ainda o impede. Isso é muito importante. Converse com a pessoa. Fala para ele às vezes ele não vai tomar. Eu quero ser batizado. Nós precisamos perguntar. E eu pergunto, e muitas vezes eu pergunto, o que te impede de ser batizado? Só depois que a gente pergunta, o que eu noto é que a pessoa vai pensar, é mesmo, né? O que me falta ser batizado? E dali muitas conversões acontecem. Então, lembre-se disso. E por último aqui, ore e faça o convite. Não tenha medo de fazer o convite. Faça o convite. Chame a pessoa. Traga ela até os pés de Cristo. Amigos, há muitos outros passos aqui. A interação com a igreja que a gente precisa fazer, interagir com a igreja junto com essa pessoa. E assim, eu tenho certeza que teremos um evangelismo de muito sucesso. E Deus vai abençoar demais você em todo esse processo de evangelismo. Então, que Deus lhe fortaleça e te dê sabedoria para usar todos esses passos. São muitas informações, né? Faça o resumo agora e utilize isso para a honra e glória de Deus. Beleza? Deus te abençoe e vamos junto. Vai dar certo. Deus tem te abençoado e você será um grande evangelista aqui na nossa igreja. Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Deus, faça os nossos queridos amigos e irmãos fortes e importantes evangelistas, instrumentos nas tuas mãos. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.